Graça e paz, amados e diletos irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, eu tenho falado acerca das promessas de Deus. Hoje eu quero encerrar o estudo que eu estou fazendo sobre a promessa da prosperidade. Chamo a vossa atenção, amados e diletos irmãos, para uma passagem que se encontra no livro de Deuteronômio. O livro que faz a promessa das bênçãos que serão lançadas do Monte Gerizim. A palavra do Senhor diz assim: e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Bendito será tu na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das suas vacas, e o rebanho das tuas ovelhas. Bendito é o teu cesto, e a tua amassadeira, bendito será ao entrar, e bendito serás ao sair. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, ferido diante de ti. Por um caminho sairá contra ti, mas por 7 caminhos fugirá de diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. E te abençoará na terra que te der. O Senhor teu Deus te abençoará. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem jurados quando guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. E o Senhor te fará abundar de bens, do fruto do teu ventre, do fruto dos teus animais, e do fruto da tua terra, e sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá os seus bons tesouros dos céus para dar chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra da tua mão, e emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não embaixo, quando obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer, e não te desviares de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andarem após outros deuses, para os servires. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, entrando mais uma vez na tua presença, pedindo, Senhor, uma unção especial, Pai, para ministrar a tua palavra, para falar, Senhor, sobre como viver a verdadeira prosperidade. Eu já tenho, Senhor, trazido uma cerca de estudo, falando sobre as promessas das bênçãos que o Senhor tem prometido para a tua igreja. E hoje eu quero encerrar esse estudo falando sobre prosperidade, Pai. E eu te peço, meu Deus, uma unção especial, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, algumas pessoas entraram em contato comigo e me interrogaram: presbítero, vocês têm falado sobre as bênçãos de Deus, sobre a prosperidade,
Mas em um momento você falou sobre dízimo. Amados, dízimo não é sinônimo de prosperidade. E nunca foi e nunca será. Algumas igrejas pregam que se você não dizimar, você não vai entrar nos céus, você não será próspero, não irá ser alvo das bênçãos de Deus. Isso é uma mentira. É uma mentira, presbítero? Sim, é uma mentira. Porque sabemos que o dízimo, ele faz parte da lei do Antigo Testamento, e o Senhor Jesus cumpriu o Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus cumpriu toda a lei. Agora, o dízimo, você mostra a sua fidelidade a Deus. Você mostra, por meio da fé, que você é fiel a Deus. Mas isso não significa que muitas pessoas têm orado e falado assim, da seguinte maneira: ah, meu Deus, eu sou dizimista fiel, o Senhor tem obrigação de me abençoar. Peraí, você está trocando, fazendo troca com Deus? Você está colocando Deus na parede? Deus não tem obrigação de te abençoar porque você é dizimista. É a obrigação sua, sim, de dizimar. Porque isso mostra a sua fidelidade para com Deus. Assim como é obrigação sua amar o seu próximo. Assim como é obrigação sua acolher os órfãos e os oprimidos. Assim como é obrigação seu orar pelas nações, orar pelo Israel, orar pelos aqueles que estão enfermos, orar e visitar aqueles que estão enfermos. Muitas pessoas acham que devolver o dízimo já é suficiente e que é obrigação de Deus abrir agora os celeiros dos céus e derramar a bênção abundantemente sobre sua vida porque você é dizimista. Não, meu amado, você está equivocado. Você não está interpretando a palavra de Deus. Você precisa compreender que você toma posse das bênçãos de Deus por meio da fé. Por meio da fé. Agora, dizimar, você demonstra a sua fidelidade a Deus. O dízimo faz parte da mordomia cristã. Você é administrador dos bens que Deus te deu. E assim como administrador, você deve prestar conta a Deus. Mas ser dizimista não significa que Deus é obrigado a te abençoar e obrigado a fazer você prosperar. Não, amado. Eu nem iria falar sobre dízimo. Eu estou falando sobre a prosperidade. Mas como alguns irmãos entraram em contato comigo e começaram a me questionar dizendo que eu estava falando sobre prosperidade e não estava falando sobre dízimo. O dízimo é um ato de fé, um ato de fidelidade de você para com Deus, de você ser fiel com a tua igreja, com o teu ministério, com o teu pastor, porque você estará auxiliando o teu ministério a colocar as dívidas em ordem, e assim colocando as dívidas em ordem, a sua igreja pode crescer, pode se expandir, porque terá condição financeira de enviar outros missionários no campo missionário. Mas isso não significa que você possa colocar Deus na parede e dizer para Ele: Deus, eu já devolvi meu dízimo, agora você é obrigado a me abençoar. Não, amados, não é dessa maneira. Vamos tentar compreender a palavra de Deus. A palavra de Deus diz a seguinte maneira, que será que se você ouvir a voz do Senhor, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje. O Senhor Jesus diz que Ele nos deu um novo mandamento. O novo mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, que não é novo. Ele faz parte da antiga aliança. E amar ao teu próximo como se você estivesse amando a você mesmo. Esse é uma das condições que o Senhor Jesus disse.
Outra coisa que o Senhor Jesus disse: se vocês estiverem em mim, a minha palavra estiver em vós, vocês pedirão tudo o que quiser. Tudo o que quiser. E Deus está falando da seguinte maneira: que se você ouvir a voz, se você cumprir a sua ordem que Ele tem ordenado ao seu coração, então Deus, Ele vai te exaltar sobre todas as nações da terra. Ele te fará próspero. E aí Ele diz que todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando você ouvir a voz do Senhor, quando você der ouvido à palavra de Deus, quando você passar a prestar atenção naquilo que Deus está falando para você, quando você começar a colocar a palavra de Deus em prática, quando você tão somente começar a viver aquilo que o Senhor Deus tem te ordenado. E aí Ele diz que as bênçãos virão sobre ti. Ela virá sobre ti e ela vai te alcançar. Mas quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus, aí Ele diz que você será bendito, tanto na cidade, você será bendito, tanto no campo, será bendito o fruto do teu ventre, os seus filhos serão abençoados por Deus, será uma bênção no seu lar, e o fruto da tua terra, quer dizer, a tua plantação será uma plantação que irá produzir aquilo que o Senhor Jesus disse, que a semente produzirá 30, 60 e 100 por uma, que é a boa semente. Se você tão somente ouvir a voz do Senhor teu Deus, você vai plantar a sua plantação, vai produzir uma semente genuína, a terra será fértil. O fruto dos teus animais, se você for um criador de animais, os seus animais produzirão, serão fértil, eles multiplicarão e crescerão. A criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas, tudo será abençoado por Deus, porque você deu ouvido à palavra de Deus, você escutou aquilo que Deus tem falado no teu coração. E Ele diz que também, se você for armazenar em cesto o seu alimento, então bendito será o cesto e a tua amassadeira. Aqui está falando sobre a produção do pão cotidiano. Bendito será ao entrares, bendito será ao saíres. Você sai da sua casa, você está sendo abençoado. Quando você retorna para sua casa, você está sendo abençoado. A casa que você habita, Deus está colocando anjos, guardiões, protegendo a tua casa. E aí o Senhor promete para ti que se houver algum inimigo que se levanta contra você, Ele diz: o Senhor entregará o teu inimigo que se levantar contra ti, ferido diante de ti. E aí o que irá ocorrer? Se esse inimigo se levantou contra ti, vindo por um caminho, por 7 caminhos, ele terá que fugir de diante de ti. Por quê? Porque o Senhor está contigo, meu amado. Porque o Senhor está contigo, minha amada. O Senhor, Ele te fará uma bênção. Ele mandará que as bênçãos estejam contigo. Nos teus celeiros. Aqui está falando sobre a sua despensa. Aqui está falando onde você armazena o seu alimento. O Senhor estará contigo nos teus celeiros, aonde você está armazenando a tua alimentação. Ele nunca falou que Ele estará dentro do teu cofre, dentro da tua conta bancária, mas Ele está falando em teu celeiro, aonde você tem o pão de cada dia. E em tudo que puseres, agora Ele passa a falar sobre a tua riqueza material, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te deu. O Senhor vai te confirmar como sendo o povo santo. O Senhor disse, a palavra de Deus, que o Senhor já nos ungiu com o Espírito Santo. Ele nos adquiriu com preço muito caro. Nós somos chamados povo adquirido com bom preço. Deus pagou um preço muito alto por mim e por você. Então, nós somos agora chamados povo de Deus. E sendo povo de Deus, toda a terra terá que ver que Deus está conosco. Eles verão que nós somos chamados pelo nome do Senhor. Que nome que nós usamos, amados? É o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
quando essas pessoas perceberem que Jesus está atuando dentro da nossa vida, eles terão medo de nós. Hoje as pessoas, os cristãos estão muito desacreditados, meus irmãos. Os cristãos estão muito desacreditados, porque existe uma luta interna entre cristão com cristão, um falando mal do outro. E quando o próprio Senhor Jesus disse que a casa dividida não pode prosperar. Portanto, amados, eu quero encerrar a minha fala neste dia de hoje sobre a prosperidade, a promessa da prosperidade, dizendo que assim a verdadeira prosperidade não é essa que vem sendo ultimamente apregoada como a grande conquista do Evangelho, mas que as pessoas têm falado sobre os bens material. Não, amado, não são o cerne da mensagem da palavra de Deus, não é o cerne da mensagem evangélica, nem é a meta da vida do crente, não. Podemos sim possuir riqueza, sem que isso signifique a única meta nossa, nem que isso venha significar também pecado para a nossa vida, pois o próprio Jesus diz que a riqueza material, ela pode nos afastar da presença de Deus, mas também Ele promete que fará nos abundar em bênção, sem que isso signifique, amados irmãos, pecado. Ser rico não é pecado. É possível prosperar materialmente mediante o uso da capacidade que Deus nos deu sobre a sua bênção e desfrutar dos bens aqui na terra. Porque é isso que a palavra de Deus promete. A palavra de Deus diz: conquiste a terra, plante, edifique, prospere, povoe a terra. É isso que a palavra de Deus diz. A Bíblia fala de pessoas ricas no meio da igreja, mas adverte que não devemos pôr a riqueza em primeiro lugar. Não podemos colocar a confiança na nossa riqueza. Seja rico, amados, em boas obras. Seja rico, seja próspero. Vença todos os obstáculos. Seja um conquistador, um verdadeiro batalhador, mas seja honesto em todas as suas obras. Seja generoso, seja pronto a repartir, tendo como a sua verdadeira meta o tesouro para a vida eterna. É isso que o Senhor Jesus nos chama. Nós devemos ser, sim, prósperos em toda a nossa vida, mas também temos que estar pronto a auxiliar o que mais necessita. Este é o pedacinho do Maná dos Céus que eu trago neste dia de hoje, gravando meu último áudio sobre as bênçãos de Deus, sobre as promessas das bênçãos de Deus para a prosperidade, tanto na vida financeira quanto na vida espiritual. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, te dou graças, Senhor, por mais um dia eu estar aqui, Senhor, ministrando a Tua palavra, falando, Senhor, das Tuas promessas, daquilo que o Senhor promete a cada um de nós, que todos os obstáculos, que tudo aquele levante que o inimigo muitas vezes tentam nos destruir, cairá por terra, e que o Senhor nos fará com que as bênçãos venham sobre nossas vidas e nos fará prosperar em toda a jornada da nossa vida. Pois o Senhor mesmo disseste em Tua palavra que estas bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão quando tão somente dermos ouvido à Tua palavra. Então precisamos, ó Deus, escutar a Tua voz. Precisamos, Senhor, dar prioridade à Tua palavra. Precisamos voltar urgentemente a meditar naquilo que o Senhor tem prometido para nós. Eu te louvo e te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.